Bom dia, meus amores. Nossa aula hoje é de matemática, certo? Vamos fazer as páginas 4 e 5 de matemática, tá bom? Aí vocês abram o livro e vão acompanhando o vídeo, certo? Do livro 2, não esqueçam, tá bom? Vamos lá? Oi, meus amores. Como tia disse, né, aula de matemática, certo? Vai ser igual a gente tava fazendo antes, só que agora a tia vai estar aqui acompanhando vocês, tá bom? Vamos lá? Como eu já disse, né? Não. Bom, meus amores, como tia disse, né? A aula é de matemática, certo? O livro 2, página 3, 4 e 5. Prestem atenção no vídeo para vocês responder tranquilamente, certo? O assunto se chama multiplicação. Por isso que a gente estudou a adição, que é as continhas de mais, e as continhas de menos antes, lembram? Por isso, para chegar na multiplicação hoje, certo? Vão acompanhando pelo vídeo, tá bom? Se ficar um pouquinho lento, a boca de tia não tem problema. O importante é vocês ouvirem, tá bom? Ó, aqui na página 3 é a abertura do capítulo, tá? O que é a multiplicação, né? Eu botei aqui, é uma operação entre dois números inteiros e tem que somar um deles tantas vezes quanto forem necessários. Ou seja, multiplicar um número pelo outro. Digamos, eu tenho 3 canetas em um pote e 3 canetas em outro pote. Então, eu tenho 2 potes, cada um com 3 canetas, né? Então, digamos que eu tenho 3 mais 3, que dá 6. Na multiplicação, ele resume. Eu faço 3 vezes 2, ou seja, 3 canetas em 2 potes. Certo? 3 canetas em cada um dos potes, tá bom? Vocês vão aprendendo com calma. A gente vai mastigar bastante esse assunto para vocês entenderem, tá bom? Por exemplo, temos o livro 3, que é uma corrida. Tem aí uma pista de corrida e tem um corredor. E o livro, ele traz uma pergunta. Ele diz assim, se um corredor, uma pessoa que corre, né? Quantos metros ele corria ao dar 4 voltas na pista circular, se essa pista tem 300 metros, né? Ou seja, ele vai dar uma volta, ele vai percorrer 300 metros. Se ele der mais uma, então vai ser mais 300. Se ele der mais outra, mais 300, entendeu? É como tem aqui, ó, 300 é uma volta, mais 300, 2, mais 300, 3, mais 300, mais 300, 4. Então, 4 vezes 400 dá 1.000. Aqui eu fiz com a adição. Somei. Se uma volta tem 300, eu somo 4 voltas. 300, mais 300, mais 300, que dá 1.200, certo? Já na multiplicação, a quantidade de voltas, que seria 4, vezes a quantidade de metros que tem aquela pista, que também dá o mesmo, tá? Que nada mais é que a multiplicação é um resumo da adição, entendeu? Mais pra frente vocês vão entendendo. Isso aqui vocês vão perceber que tia tá cortando questão por questão para ir explicando a vocês melhor, tá? Aqui é adição com quantidades iguais. Quer dizer o quê? Que se eu adicionar com quantidades iguais, vai dar o mesmo resultado, certo? Por exemplo, como a gente fez aqui, ó, ele daria 4 voltas e cada volta que ele desse, ele andava 300 metros. Então, eu somei 300 mais 300 mais 300. Eu usei a adição. E usando a multiplicação, eu faço 4 voltas, o tanto da volta, vezes o tanto dos metros, dá o mesmo resultado. Aqui eu contei, ele dá uma nova situação. Ele diz assim, se o atleta der 6 voltas na mesma pista, se
Se é a mesma pista, então quer dizer que a pista tem quantos metros? 300, né? Quantos metros correram? Por meio da adição. Aqui eu somei 4 vezes o 300, porque ele tinha dado 4 voltas. Mas aqui ele... Então eu vou somar 300 6 vezes e ver quanto dá. 300 mais 300 mais 300 mais 300 mais 300 mais 300. 6 vezes, tá? Na adição. E ver quanto dá. Na multiplicar a quantidade de voltas, igual eu fiz aqui, ó. A quantidade de voltas aqui vai ser quanto? 6 vezes... É a mesma pista, então se é a mesma pista, é 500 metros. Igual, aí você faz a continha e coloca aqui. O resultado que der aqui na adição vai dar na multiplicação. Aqui, tá vendo que deu o mesmo resultado, tá? Se fizer a adição e a multiplicação. Na página 5 também... vocês vão responder uma questão, só que essa imagem aí está na página 4, tá? É umas fileiras de atletas. Eles foram organizados em fileiras. Fileiras é fila, a gente sabe o que é fila, né? Então, porém, existe colunas e linhas. O que são colunas? Nossa coluna é as nossas costas. Ela não é reta, né? Então, ó o que é aqui. Cada coluna, certo? Ó, cada coluna. Então, quer dizer que essa pista tem quantas colunas? Colunas, né? E linhas. A linha do caderno é como? Não é na horizontal, na deitada? Ó, o que é linhas, certo? Ó, linhas. Coluna é na vertical, que é em pé, digamos. E então, se eu quiser saber quantas pessoas vão correr aqui, seria fácil eu contar 1, 2, né? Mas imagina ter várias, você ia passar o dia contando. Então a multiplicação, ela resume, ela faz para você usar o método mais fácil. Então, eu poderia somar, eu poderia pegar a coluna e multiplicar o tanto de linha, ou pegar as linhas e somar as colunas. Por exemplo, eu sei que tem colunas, que é isso aqui, ó, tem 4. Né? Mas cada coluna tem quantas pessoas? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu ia fazer 4 de 6, ó. 6, 6, mais 6, ó. Se fosse as colunas, que iria dar 24, certo? Isso é na adição. Se eu quisesse somar as linhas, seria a mesma coisa. Porém, a quantidade seria maior, porque a linha são 4. Mas tem quantas linhas, ó? Uma linha, 4, 5, 6. Então, eu iria somar 4, 6 vezes, ó. 4 mais 4, mais 4, mais 4, 4. Que daria 24. Na multiplicação, ele resume. Então, ele iria pegar a quantidade de coluna vezes a quantidade de linhas. Por exemplo, eu sei quantas colunas, ó, 4. Então, eu boto 4. E sei que tem quantas linhas que eu já contei? 6. Triplico linha vezes coluna. 6 vezes 4, que dá 24. Ou 4 vezes 5, então dá 24. Outra coisa, prestem atenção. Tá vendo que o 4, ele aqui tá no final e aqui ele tá no começo? Não tem importância, certo? Dá o mesmo resultado. Porque se eu disser assim, 2 mais 3 é quanto? 5. E 3 mais 2 é 5 também. Eu só mudei de lugar, mas o resultado mudou? Não. A mesma coisa acontece na multiplicação. 2 vezes 5 é 5 mais 5, dá 10. E 5 vezes 2 também dá 10. Muda de lugar os números, mas o resultado não muda. Seguimos a página. O que tem lá na página 4, vocês vão aqui, ó. É bem facilzinho, aqui praticamente já deu a resposta, né? Vocês vão quanto dá esses 6 aqui somando, você botar aqui. E como seria a multiplicação? A coluna e bota o resultado. A mesma coisa ao mesmo resultado. E aqui coloca o todo, total. Já no outro número, na página 5, ele dá igual à questão, porém a quantidade é diferente. Aqui a gente tem 5 filas, é a mesma coisa que coluna. 5 colunas, mais de 4 pessoas. 4 pessoas são 4 linhas, ó. 2, 3, 4.
Então, eu iria fazer, quanto é 5 mais 5, 5, 5, colocar aqui. Isso é na adição. Na multiplicação, iria ficar quanto? 4, que é a quantidade de linhas, vezes a quantidade de colunas. Ou então, se fosse colunas vezes linhas, entendeu? Dá a mesma coisa. E aqui é o número 5, é porque no livro de vocês tem, tá bom? Fora essa do livro, que é bem pouquinho, só é completar com os números. Vocês vão copiar no caderno essa atividade. Eu coloquei atividade para o caderno, não precisa fazer esse nome que eu botei, é para vocês saberem que é para copiar no caderno. Fazer a escola, lembram? Educandário, recanto infantil, surubim, a data de hoje, que é quanto? 9 de junho de 2020. Pula uma linha, vai para a atividade, que passei por cima, vai para a atividade de matemática e copia. Número 1, só tem número 1, letra A e B, e o número 2. Prestem atenção. Aqui está perguntando assim, é igual que a gente estudou, certo? Quantos lápis estão? A adição, eu vou somar quantos lápis tem em cada caixa. 1, 2, 3, 4, 5. Em cada caixa tem 5, então vai ser 5 mais 5 mais 5, que dá quanto? Certo? Ou então, se fosse pela multiplicação, aqui é a adição. Você vai botar 5 mais 5 mais 5 e ver quanto dá. Já na multiplicação, você faria a quantidade de lápis em cada jarrinho vezes a quantidade de jarrinho. Ou seja, tem quantos lápis em cada jarrinho? Mas eu tenho quantos jarros? Entendeu? A mesma coisa vai ser com a caneta. Ó, certo? A mesma coisa seria com a caneta. A câmera está aqui na frente, mas tia vai mandar pelo WhatsApp. E também é a mesma quantidade, é a mesma coisa, os desenhos. Eu tenho quantas aqui? Eu tenho de caneta. E em cada caneta eu tenho quantas? 3. Então vai ser 3 mais 3 mais 3. E na multiplicação, seria como? Quantas canetas eu tenho dentro de cada um? 3. Eu não vou somar as canetas agora. Eu vou dizer quantas canetas tem em cada um? 3. E eu tenho quantas caixas de caneta? 3. Então, seria 3 vezes 3. E ver quanto dá, coloco o total. E aqui, então, também vai ser o número total. No número 2, você vai ligar, certo? Como é a multiplicação de cada figura? Veja. Aqui, eu tenho quantos ovos em cada bandeja? Eu tenho 2 bandejas, né? Então, já sei que vai ser vezes. Quantos ovos eu tenho em cada uma? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai ser 2 vezes 6. Ou 6 vezes 2. É a mesma coisa, eu já disse. Isso é a mesma coisa que isso. Isso é um 2, tá? E um 6. Importa o lugar que o número tá. E aí, vocês iriam fazer aqui, ó. Tenho 2 livros e 2 fileiras de livro. Então, já tem o resultado aí. Depois, eu quantas caixas? 1, 2, 3, 4. Com quantas canetas eu acho é isso? Quantas coisas dentro? 1, 2, então vai ser 4 vezes 3. Entenderam? Tentem fazer e me mandem. Estudem a tabuada de multiplicação 1 e 2. Eu acho que vocês têm tabuada. E quem não tiver, pode pesquisar na internet. Tentem assimilar, não é decorar. Tentem colocar na cabeça como é essa multiplicação. Por enquanto, só a tabuada do 1 e a tabuada do 2, tá bom? Um beijo pra vocês e até a próxima aula, tá certo?